Bom, e já vamos começando a quinta aula sobre eletrostática. E é o seguinte, nas 3 primeiras aulas a gente viu toda a fundamentação teórica do que vem a ser eletrostática, de como que os elétrons passam de lá para cá, como que fica essa tal de carga elétrica, quais são os processos de indução, certo? Na aula anterior, na aula 5, na aula 4, perdão, nós resolvemos alguns exercícios como exemplo, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com força elétrica, ok? Eu vou trazer só uma ideia inicial, assim, ó. Vamos imaginar que eu tenho duas esferas, certo? Uma delas está carregada com carga positiva e a outra com carga negativa. O que vai acontecer com essas duas esferas? Como elas têm sinais opostos, elas vão então sofrer uma atração entre elas. Ó, vou trazer para cá. Opa! Certo? Elas vão se atrair, porque elas possuem cargas de sinais contrários. Mesma coisa se fosse o contrário, se essa fosse negativa e essa fosse positiva. Não teria problema nenhum. Elas estariam, então, ainda assim, sofrendo uma atração uma pela outra. Ok? E se não fossem de sinais contrários, fosse de mesmo sinal? Por exemplo, se essa aqui fosse uma carga positiva, essa também estivesse carregada positivamente. O que vai acontecer é que elas vão sofrer uma repulsão, elas vão tender a se afastar uma da outra, ó. E se elas fossem também, de maneira genérica, carregadas de maneira negativa, né? Então, ainda assim, elas continuam sofrendo repulsão, simplesmente porque elas possuem mesmo cargas de mesmo sinal. Bom, a questão que a gente tem que responder hoje é a seguinte. Tudo bem, elas têm uma atração entre elas ou uma repulsão entre elas. Elas se atraem ou se repelem. Mas será que eu consigo determinar com qual força isso acontece? Será que é uma força, será que é muito forte essa repulsão ou essa atração, ou será que não, tá? Então a ideia é que existe uma força F em todos esses casos aqui. E essa força F, ela é passível de ser calculada. E essa força F não é só uma força que a gente chama de maneira genérica. Na verdade, é o que a gente chama de força elétrica, porque essa força está sendo gerada por cargas elétricas. Então, força elétrica gerada por cargas elétricas. Essa força pode ser de atração ou de repulsão. E a ideia é onde que isso se aplica, né? Eu vou trazer um exemplo que a gente já brincou em algumas aulas aqui. Se você assiste bastante nossas aulas, você vai ver que eu já usei e vou usar o mesmo aplicativo. Eu vou trazer um aplicativo aqui no meu iPad, que é o seguinte, o nome dele é Nuclear, talvez você já tenha visto. E eu tenho aqui uma simulação de um átomo. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, certo? A gente já discutiu aqui em física nuclear que se eu quisesse construir o próximo átomo da tabela periódica, que é o átomo de hélio, a diferença entre um átomo e outro, na verdade, é a quantidade de prótons que eles têm no núcleo, certo? Então, prótons, nesse caso aqui no meu aplicativo, eu posso adicionar prótons arrastando para cá, dessa caixinha para o meu átomo. Tem os nêutrons e tem os elétrons. Elétrons têm carga negativa. Olha o que acontece. Se eu quisesse simplesmente criar o átomo de hélio, só tentando adicionar aqui, ó, um próton, eu vou pegar ele, ó, vou tentar colocar aqui. Olha o que vai acontecer. Nada, travou o aplicativo aqui, travou a tela. Voltando aqui, vamos tentar novamente. Ó, tentando aqui, ó, o que vai acontecer? Eu jogo lá, ele volta. Eu vou tentar, eu jogo, ele volta. Aí você pensa assim, nossa, esse programa aí, esse aplicativozinho tá com algum problema, tá com algum bug, alguém errou a programação dele. Não, ele está simulando perfeitamente o que acontece na natureza. Porque se você reparar, o próton que está aqui no núcleo tem carga positiva. Se eu simplesmente tentar colocar outra carga positiva com ele, o que vai acontecer? Ele vai sofrer repulsão. Ele não vai conseguir. Vai sofrer uma coisa então chamada repulsão eletrostática, por causa da força elétrica. Então, agora você vai entender uma coisa. Por que existem os nêutrons? Os nêutrons existem para eu poder, ó, colocar dois prótons juntos. Então, quando eu coloco um nêutron, ele afasta, ele cria uma distância maior entre esses dois prótons, fazendo com que a força de repulsão deles caia, diminua. Então a gente vai ver que nessa história de força de repulsão, força de atração, existe uma relação com a distância, certo? Tá? Aí eu consigo colocar mais um carinha desse. Se eu fosse querer construir o meu átomo verdadeiro de hélio, eu teria que botar mais um elétron, quer dizer,
Você vai ficar com 2, tem 2 cargas positivas, teria 2 cargas negativas, mais um próton, total de massa 4, ok? Então essa é a ideia de aonde que a gente pode aplicar esse conceito, para não ficar tão vago, esse conceito aqui nosso de força eletrostática. Se eu tento botar 2 prótons juntos, eu não consigo. Então por isso da necessidade da existência de nêutrons, para afastar esses caras, lembrando que o nêutron não tem carga elétrica, ele é neutro. Perfeito? Bom, então a ideia que a gente tem que responder aqui agora é a seguinte: como que eu posso calcular então essa força? Será que eu consigo calcular essa força? Sim, conseguiremos calcular essa força. Vou até mudar a cor da caneta. A força, essa força de atração e de repulsão, ela é dada pela seguinte equação. Força vai ser igual a K0, que é uma constante, que é a permissividade elétrica do vácuo, que multiplica o valor da carga elétrica 1, de uma delas, que multiplica o valor da carga elétrica 2, tudo isso dividido pelo quadrado da distância, pela distância ao quadrado. Isso daqui é o que nós chamamos de lei de Coulomb. Perfeito? Lei de Coulomb. Então, através da lei de Coulomb, que é expressa por essa equação matemática, que diz que a força é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, a gente pode determinar o valor dessa força. Importante, quanto é o valor dessa constante K0? K0 tem o valor de 9 vezes 10 elevado à nona, e a unidade dele, preste atenção, Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. O que eu vou te falar aqui? Aqui no nosso canal tem uma série de aulas especiais sobre física. São dicas especiais. Tem 2 aulas lá que são bem famosas, por sinal têm sido bastante assistidas, que eu mostro para você que algumas equações que você tende a querer decorar na física, né? Porque você vai ter que fazer prova, aquelas coisas, elas não necessitam ser decoradas. Por quê? Porque a unidade de uma constante, como por exemplo K0, a constante elétrica, que é a permissividade do vácuo, newtons vezes metro quadrado dividido por Coulomb quadrado, esta própria unidade aqui, ela é a nossa equação. Então a lei de Coulomb é uma das equações que nessas aulas eu descrevo exatamente como a partir dessa unidade você pode restaurar e fazer a conta com a nossa equação, ou até mesmo sem a própria equação. Então se você ficou interessado por isso, procura aqui no nosso canal aulas especiais de física, tem uma playlist só sobre isso. Legal? Bom, o que também é importante saber? Importante, como eu te falei, a força é diretamente proporcional ao valor das cargas. O que isso significa? Que se eu dobrar um valor de uma carga, né? Se eu tenho a carga 1, se eu dobrar o valor dela, eu também dobro a força. Se eu dobrar a carga de 2 e não dobrar a carga de 1, eu dobro a força. Se eu dobrar a carga de 1 e dobrar a carga de 2, aqui fica 2, aqui fica 2, vai ficar 2 vezes 2. Eu quadruplico a força. Então é diretamente proporcional ao primeiro potência 1 aqui, correto? Contudo, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso significa? Significa que se eu dobrar a distância, ficar 2d ao quadrado aqui, a minha força vai ficar reduzida 4 vezes, porque 2 ao quadrado vai dar 4. Se eu triplicar a distância, por exemplo, se eu colocar um 3 aqui, vai ficar 3d ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9. Minha força vai ser reduzida 9 vezes. E é reduzida porque ela está na parte de baixo da fração. Ela é inversamente proporcional. Isso significa que quanto maior for a distância entre essas duas cargas, menor vai ser essa força, e essa força ela vai diminuir de acordo com o quadrado. Então, voltando, se eu dobrar a distância, cai 4 vezes, porque 2 ao quadrado é 4. Se eu triplicar a distância, ela diminui, ela reduz, ela cai, né? 3 ao quadrado vai dar 9 vezes. Se eu quadruplicar a distância, 4 ao quadrado ela vai ficar reduzida 16 vezes. Se eu decuplicar a distância, por exemplo, se inicialmente as cargas estavam com 1 centímetro de distância uma da outra. Se eu afastá-las, deixar elas com 10 centímetros de distância uma da outra, então eu decupliquei a minha distância, certo? Então o meu 10 ao quadrado vai dar 100, a minha força vai cair 100 vezes.
Então, se ela era de 100 newtons, ela vai se tornar apenas 1 newton. Perfeito? Como que a gente representa isso no gráfico? Já vi isso aí em algumas questões de vestibular. Para quem está preocupado em questão de vestibular, ó. Então eu vou construir um gráfico aqui que mostra exatamente isso. O comportamento da força medida em newtons pela nossa distância, que é medida em metros. Importante, quais são as unidades aqui? A unidade aqui é coulomb, a unidade aqui tem que ser também medida em coulomb, a unidade de distância é medida em metro, e isso vai nos dar uma força, portanto, em newtons. Ah, preciso decorar? Não, olha a constante, essa constante aqui, a permissividade elétrica do vácuo, ela é dada no exercício, ok? Se você pegar um exercício de prova, um exercício vestibular, essa unidade ela é dada. E nela mesma você pode ver quais são as unidades oficiais, ó. Tem que medir em newton, tem que medir em metro, tem que medir em coulomb. Legal? Então, qual que é a ideia? Se a distância, vamos imaginar aqui, ó, se a distância é 1, vou chamar só de D, vou chamar de 2D, vou chamar aqui de 3D, vou chamar aqui de 4D, certo? Quando a distância é D, a força vale F. Então, ó, vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, só para... Minha força vale F. Quando ela é 2D, vai ficar 2D ao quadrado, ela é reduzida 4 vezes. Então, ó, vai ficar F sobre 4. Aqui é metade, só que vai ser F sobre 2. E, portanto, F sobre 4 vai ser aqui metade da metade. Então, ó, quando é 2D, eu tenho a minha distância, minha força sendo reduzida 4 vezes. Ok? Quando é 3D, vai ficar reduzida 9 vezes. Meu 9 está aqui, ó. Então, F sobre 9. Eu não vou conseguir nem fazer o 4D ali, porque está muito pequenininho já, ó. Certo? Se eu passar aqui, criar uma curva aqui para ligar esses pontos, olha o que vai acontecer. Vou tentar fazer aqui. Ó. Ela vai ficar cada vez menor. Ela vai cair exponencialmente. Perfeito? Tá? O gráfico aqui está fora de proporção, fora de escala, né? Não está muito perfeito. Mas a ideia é essa. Ela cai exponencialmente. Perfeito? Tranquilo? Essa é a ideia de força elétrica. Bom, então o que eu vou fazer? Para a gente encerrar isso daqui, eu vou limpar essa página aqui. Aliás, deixa eu só omitir essas coisas todas daqui. Deixa eu só também limpar essa página. E vou trazer um exemplo para a gente aqui, para a gente pensar um pouquinho a respeito dele, de como se calcula tudo isso. Bem simples para a gente calcular diretamente, tá? Perdão, eu tenho um erro aqui. Uma não, duas esferas. Deixa eu arrumar aqui pra gente, perdão. Duas esferas com cargas iguais, ó. QA menos 2 microcoulombs e QB mais 4 microcoulombs estão separadas no vácuo por uma distância de 2 centímetros. O que a gente vai ter que determinar, né? Determine. Letra A força... Tem uma pergunta aqui, ó. A força elétrica existente entre as cargas é de atração ou de repulsão? Vamos pensar um pouquinho nisso. E na letra B, ele pede pra gente calcular a intensidade dessa força elétrica, sendo de atração ou de repulsão. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar duas esferinhas aqui para representar essas cargas elétricas. As duas partículas carregadas. Deixa eu só trazer elas para cá bonitinho. Agora sim, vamos conversar aqui, para começar a nossa conversa. Primeira coisa, vamos chamar essa aqui de A, eu vou chamar essa aqui de B. O que eu sei? Eu sei que a esfera A tem uma carga de menos 2 microcoulombs e a esfera B tem uma carga de mais 4 microcoulombs. Falou também que a distância entre elas, separadas no vácuo, é de 2 centímetros, correto? 2 centímetros. Então, primeira coisa, nossa pergunta A força elétrica existente entre as cargas é de atração ou de repulsão? Veja bem aqui, ó, essa aqui é negativa e essa aqui é positiva. Portanto, elas só podem estar se atraindo, porque elas possuem cargas de sinais opostos, certo? Então a força é de atração, tá? Vou responder aqui mesmo, ó. Atração, pois as cargas são de sinais opostos. Ok? Bom, o que ele pede pra gente fazer na B? Na B, eu vou até passar um traço aqui pra gente.
Na B, ele pede para calcular a força, a intensidade dessa força elétrica. Só uma coisinha, quais são os valores que a gente tem? A gente sabe que K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a nona newtons vezes metro quadrado dividido por coulomb quadrado, certo? A gente sabe que o valor da carga A é de menos 2 microcoulombs, da carga B é de mais 4 microcoulombs e a distância entre elas são 2 centímetros. Vamos começar a arrumar algumas coisas aqui. Primeira coisa é a carga. A carga tem que ser dada em coulomb e eu tenho, na verdade, microcoulombs. Para quem não lembra, micro significa você pegar, vamos supor, uma unidade e dividir em 1 milhão de partes, tá? Então, 1 micrômetro ou 1 micrometro é você pegar 1 metro, dividir em 1000 partes, você vai ter 1 milímetro. Se você pegar 1 milímetro e dividir em 1000 partes, você vai ter 1 micrômetro, ok? Então, é uma parte em 1 milhão. Então, eu posso escrever isso aqui como menos 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, perfeito? Mais 4 microcoulombs novamente, então é 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. E outra coisa aqui em relação agora à distância. A distância não pode ser medida em centímetros, ela tem que ser medida em metro, está indicado aqui pra gente. Então, 2 centímetros são, na verdade, 0,02 metro. Lembra? Para passar de centímetro para metro, 1 metro tem 100 centímetros, portanto, você divide os teus centímetros por 100. 2 dividido por 100 vai dar 0,02. Isso aqui eu vou escrever da seguinte maneira. 2 vezes 10 a menos 2 metros. Certo? E agora eu posso determinar, então, a minha força elétrica, porque essa é a minha pergunta. Então, lembrando, força elétrica é K0, que multiplica QA, que multiplica a QB, né, que é outra força, dividido pelo quadrado da distância, certo? Eu vou mudar a cor da minha caneta, para deixar isso aqui um pouco mais aconchegante visualmente. Quanto vai valer F? F vai valer, o K0 vale 9 vezes 10 elevado a nona, que multiplica. Qual é o valor da carga A? Carga A, repara uma coisa, na verdade a gente precisa de um módulo. Aqui entra em módulo, significa que o sinal de positivo e negativo só serve para me indicar se a força que existe entre elas é de atração ou de repulsão. Na nossa equação aqui, a conta, o cálculo em si vai ser feito somente com valor positivo. Então, menos 2, na verdade, vai ser 2 vezes 10 a menos 6. É o módulo da carga, ok? Então, a gente pode até escrever isso aqui assim, módulo de QA, módulo de QB. Perfeito? Então, módulo de QA, 2 vezes 10 a menos 6. Que multiplica a carga B. Carga B é 4 vezes 10 a menos 6. Tudo isso vai estar dividido pela minha distância ao quadrado, 2 vezes 10 a menos 2. Como eu tenho que levar isso aqui ao quadrado, eu vou botar isso aqui entre parênteses para não confundir. Ok? Vamos resolver essa nossa conta. Vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos resolver esse quadrado aqui embaixo? Eu não vou mexer aqui em cima por enquanto. Eu vou resolver meu quadrado ali embaixo que a gente pode perceber uma coisa. Vou fazer diferente ainda. Para quem tem percepção matemática um pouquinho melhor, essa fica a dica. Esse 2, quando ficar elevado ao quadrado, vai dar 4. Então, 4 dividido por 4 eu poderia cortar. Então, simplesmente eu posso cortar esse 2 com esse 4. Não é esse 2 com esse 2, tá? Esse 2 aqui, ele está, antes de mais nada, elevado ao quadrado. Perfeito? Então, eu poderia cortar esse 2 com esse 4. Para quem tem uma visualização matemática já melhor, já tem uma maturidade matemática melhor, a gente poderia pensar nisso, tá? Eu vou fazendo passo a passo normal, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 9, 72. Certo? Né? 8 vezes 9, 72. Que multiplica 10. Agora eu faço a parte de notação. Menos 6 com menos 6, menos 12. Menos 12 mais 9, menos 3. Ok? Resolvi a parte do numerador. Vou fazer o denominador aqui agora. Bom, todo mundo que está dentro do parênteses vai ao quadrado. 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Ok? Que multiplica 10. Um expoente elevado ao expoente, o que a gente faz? A gente multiplica esses dois valores. Então, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. 72
dividido por 4, 72 por 2 dá 36, 36 por 2 novamente vai dar 18. Então, ó, 72 por 4 vai dar 18. Em cima eu tinha 10 a menos 3, não é isso? Como que a gente faz uma divisão de notação? O expoente de cima menos o de baixo. Então, repara, ó, o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, fica menos 3 mais 4, que, portanto, isso aqui é igual a mais 1. Então, vai ficar vezes 10 elevado à primeira, certo? Ok? Então, 18 vezes 10 a primeira, na verdade, é 18 vezes 10, portanto, a força de atração, entre elas é de 180 newtons. Ok? A conta em si parece ser chata, tem que saber trabalhar a computação científica, porque senão vai virar um monstro. Imagina que essa conta aqui seria 9 seguido de 9 zeros, aí seria 0,000002. Olha essa conta como tá ficando louco. Então aqui é necessário saber trabalhar com computação científica, e eu juro para você que trabalhar com computação científica é mais fácil do que você imagina. Quando eu estava na escola, minha professora dizia, claro que eu não acreditava, fui para a faculdade, aí você começa a falar que, nossa, realmente trabalhar com computação científica é muito mais fácil. Perfeito? Então essa é a ideia de força elétrica. Só lembrando para você que todas essas nossas aulas, elas estão aqui no canal Ciência TV, fica scientiatvbr.futurecom.com.br, e agora nós também temos uma página no Facebook, facebook.com/cientitv. Vai lá, dá uma curtida aí no Ciência TV, porque aqui pelo Facebook a gente vai lançar um monte de coisa nova logo logo. Talvez quando você esteja assistindo essa aula já tenha lançado, aí é bom para você ficar atento nas datas, vai vir coisa legal por aí, ok? Só lembrando que você pode, se você achar legal esse trabalho todo, você pode estar patrocinando essa ideia, clica aqui em patrocinar essa ideia, você pode doar um valor aí, uma quantia que você achar justa para todo esse trabalho, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho a respeito então de campo elétrico, tá? Te vejo lá então, um grande abraço.